Glória a Deus. Sabe, que os seus olhos estejam no Senhor. Amém. Sabe, como que está a sua expectativa para esse ano do renovo? Sabe, você tem gerado expectativas boas no seu coração sobre o que vai acontecer? Amém? Sabe, querido, esse é um ano que o Senhor nos promete fazer muitas coisas. Nós cremos na surpresa do Senhor, mas Ele ainda é tão poderoso para nos surpreender naquilo que nós sabemos que Ele pode nos surpreender. É surpresa ao quadrado. E você sabe, querido, eu quero compartilhar com você hoje sobre vivendo o renovo. Amém? Sabe, algo interessante sobre o ano do renovo é que o Senhor não só nos impulsiona, como nós estamos vivendo, aceleração. Esse é um ano de aceleração. Então, muitas coisas que estão paradas ou até mesmo coisas que estavam te fazendo retroceder, vai fazer com que você avance em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Sabe? E eu quero compartilhar com você essa mensagem de hoje. Você sabe que no ano do renovo, sabe, não há dúvidas que Deus ele vai nos acelerar. Você crê nisso? Deus vai te acelerar em muitas áreas da sua vida. Sabe, mas para que isso aconteça, você precisa compreender que existem alguns aspectos da sua vida que precisa ser tocado, do seu dia a dia, que você possa viver o renovo. Então, para que você viva o renovo, para que você viva a aceleração, tem alguns aspectos do seu dia que você precisa ser tocado. Amém? E você sabe, querido, algo interessante, que esse é um ano que Deus vai acelerar muitas coisas na sua vida. Aí você pode pensar assim, poxa, mas se Deus vai acelerar tantas coisas assim na minha vida, e se no mês de janeiro tudo que era para acontecer no ano acontecer, pastora? Se o casamento que eu estava projetado para daqui o final do ano já apareceu o corte no começo do ano. A casa que eu queria, que eu estava projetando para anos, já apareceu agora no mês de janeiro. Tudo aquilo que eu sonhava apareceu no mês de janeiro, nessa semana. E agora, o que eu vou fazer? Você sabe, querido, é algo interessante, porque se você alcançou aquilo que você desejava em tão pouco tempo, isso é um sinal de que Deus vai te colocar em coisas maiores. Você sabe, é algo poderoso isso, porque sempre quando você experimenta um milagre, algo que Deus fez, uma cura, uma libertação, uma restauração de algo que Deus fez, você sempre recebe uma nova experiência. Eu gosto de falar muito sobre isso, o exemplo de Marta e Maria. Elas criam no poder de Jesus para curar o irmão dela. Sabia que se Jesus estivesse lá, Lázaro não tinha morrido. Quando Jesus aparece e ressuscita Lázaro, a fé delas aumenta e agora elas sabem que Deus ele pode ressuscitar e não só mais curar. Sempre quando você passa por uma nova experiência, Deus te leva a um nível maior. Então o alvo também desse ano da aceleração é acelerar também a sua fé. Esse ano do renovo é também renovar a sua fé. Você crê nisso? Deus vai te levar para novos níveis. Você sabe que algo interessante, querido, que no capítulo 17 de Lucas, capítulo 5, Lucas 17, capítulo 5, os discípulos, mesmo diante de tantos milagres, pastoras, ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos viram tantas coisas, viram os milagres, estavam ali diante de Jesus e viram tantos milagres que aconteceram. Os discípulos chegam para ele e dizem assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe, eles estavam diante daqueles que fisicamente era demonstração clara do sobrenatural. Como que pode aumentar mais a fé? Você estando do lado de Jesus e experimentando tudo aquilo que Jesus tinha. Você sabe algo interessante sobre isso? Porque o limite da fé é você quem determina. Amém. Mesmo você já experimentando algo sobrenatural, você pode ainda experimentar coisas maiores. Amém. Será largado. Aonde está a sua fé hoje? Você vai ficar com a sua fé aonde está ou você quer aumentar a sua fé? Você quer viver novos níveis? Se aquilo que você sonha já aconteceu, saiba que Deus vai colocar novos sonhos, novos projetos e vai aumentar a sua fé também. Esse é um ano de renovo. Esse é um ano que nós vamos viver todos os dias o renovo do Senhor. Você sabe, querido, o pior de tudo o pior da vida cristã é a cegueira espiritual. Porque quando nós vivemos cegos espirituais, um exemplo muito claro disso é que hoje nós estamos numa era da tecnologia e às vezes nós ouvimos muitas vozes na internet.
A gente ouve a live da Vida Plena, a pastora fala de graça, o pastor fala de graça. Aí você ouve uma outra live que também gera uma confusão na sua cabeça, que fala que agora você precisa fazer muitas coisas para que você receba a aprovação de Deus. Aí daqui a pouco você ouve que para você agradar a Deus você precisa andar pela fé, mas daqui a pouco você ouve que se você não pagar o preço você não agrada a Deus e você fica muito confuso. Se você não tem olhos para ver, se você é cego espiritual, se você vive numa escuridão e não tem discernimento daquilo que Deus tem para você, você vai viver uma confusão e na realidade você não consegue aumentar nada, você não renova nada e você não acelera para lugar nenhum. Está entendendo? Isso é muito forte, porque nós, cristãos, precisamos ter olhos para ver. Amém? Sabe, o que Deus já começou a fazer em sua vida foi instruí-lo na palavra e trazer luz da graça e do amor de Deus por você. Sabe, e agora com essa luz, querido, você ganha liberdade para acelerar, para ser renovado, para viver um novo nível de fé, novos níveis de sonhos, projetos. Sabe, e já que você não está mais no escuro, agora você fica seguro para dirigir. Um exemplo muito claro disso, quando você dirige à noite, a sua atenção é muito maior do que você dirigir de dia. É ou não é, pastora? Se você está andando devagarinho, a sua atenção é tranquila, você vai lá, às vezes até fecha o olho, adora junto com a canção e vai embora, só no Xaramanai. Mas quando você está acelerado, quando você precisa muito de atenção de algo, como é que você faz? Você até diminui o campo de visão. Você começa a fechar os olhos, assim, é ou não é? Você começa a fechar os olhos para poder focar em algo. Ou quando você está muito rápido, um exemplo muito claro disso do carro. Quando você está devagar, você ainda olha no retrovisor, vê se ninguém está vindo mais rápido que você para bater. Mas quando você está muito rápido, você diminui a quantidade que você olha no retrovisor, porque a sua visão, o seu foco é sempre na frente. Quando você vive o ano do renovo, da aceleração do Senhor, você não tem tempo para olhar para o passado. Você olha para frente, a aceleração faz com que a sua atenção esteja na frente. O renovo faz com que você esteja com a atenção na frente. Você não tem como olhar para o lado, porque se você olhar para o lado, você se distrai e você bate. Então, quando você está acelerado, quando você está debaixo do renovo, você olha para frente e você vai mais rápido e você alcança mais rápido também o objetivo. Amém? Quando você tem luz, quando você tem clareza, quando você tem a graça de Deus que te dá liberdade para andar, você não para, você não anda mais devagar, você corre. Amém? Esse é um ano de renovo, de aceleração em todas as áreas. Não se preocupe se tudo aquilo que você sonhou já acontecer no começo do ano. Deus vai te colocar para algo novo. Amém? Você crê nisso? Amém. Dá uma glória a Deus aí onde você está. Amém? Aleluia. Sabe? Mas como nós vamos viver esse tempo de aceleração, sabe? Não adianta só nós vivermos acelerados, nós também precisamos nos acelerar, nós precisamos viver um renovo também no caminho certo, na direção certa. Fala para quem está do seu lado aí, não sei se você está vendo com o cachorro, com o papagaio, ou se está sozinho, só com a televisão, mas repete aí onde você está, fala assim, esse ano eu vou viver um renovo, aceleração, no caminho certo. Amém. Você sabe, querido, não basta só você viver acelerado, você precisa também viver acelerado no caminho certo. Um exemplo muito claro disso é o exemplo de Jonas. Amém. Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim, ó. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronta-te, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. E desceu a Jope, e ali encontrou o navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Sabe, Jonas, ele acelerou, mas para fugir da presença do propósito de Deus. Sabe, querido, infelizmente é isso que muitas pessoas têm vivido. Sabe, por razões diferentes, eles acreditam que fazer a vontade de Deus não é bom. Ir pelo caminho de Deus, o caminho que Deus propôs, não é um caminho bom. Sabe,
Isso aqui é poderoso demais, porque muitas vezes Deus tem um propósito para nós. E às vezes por causa de comparação, pastora, ou porque o que aquela pessoa está fazendo está dando muito certo, então eu também vou fazer. Aquela pessoa está vendendo brigadeiro, então também eu vou vender brigadeiro, porque vai dar muito certo. Aquela pessoa está crescendo, conseguiu comprar um carro vendendo brigadeiro, eu vou investir tudo que eu tenho para vender brigadeiro. E às vezes por causa de uma comparação, talvez não é nem o propósito de Deus, você nem perguntou para Deus, você nem pediu a direção de Deus e você acelera ao máximo. Você coloca força total na sua vida para ir por um caminho que não foi o caminho que Deus te direcionou. Deus queria que Jonas fosse para Nínive, mas Jonas quis ir para a Espanha, ver as touradas. Jonas, o que tem de comida boa na Espanha? Jonas quis experimentar as comidas típicas da Espanha, não quis ir para Nínive. Foi por um caminho totalmente contrário. Eu vou fazer o quê naquela cidade terrível, daquele povo terrível? Eu vou para a Espanha, curtir minha vida. Pelo menos lá ninguém me vê. Eu vou investir toda a minha vida onde todo mundo está indo. Eu vou colocar todo o meu propósito onde todo mundo está indo. E não aonde Deus quer que eu vá. Sabe, querido, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe, o caminho que Deus tem para nós é bom, agradável e perfeito. Mas muitas das vezes o caminho, como nós estávamos compartilhando ontem, né, pastor, no discipulado, o caminho que às vezes Deus, Ele trilha para nós parece terrível. É um caos total. Meu Deus do céu, será que vai dar certo? É isso mesmo que Deus tem para mim? Mas acabou tudo. O meu sonho era que tivesse muito, mas aqui não tem mais nada. E Deus ainda insiste que eu vá por esse caminho. Sabe, o caminho de Deus muitas vezes para nós não parece bom, mas Deus, Ele tem uma visão perfeita de tudo. Nada foge do controle de Deus. Tudo está debaixo do perfeito controle, da perfeita vontade agradável de Deus para nós. Amém. Sabe, isso é poderoso demais. Não ande por comparação. Não vá por aquilo que é mais fácil. Vá por aquilo que Deus te direcionou para fazer. Mesmo que esteja muito difícil. Sabe, eu gosto muito da história de Paulo, pastora. Porque a história que Paulo viveu era para ele terminar a vida como um rei. Tudo aquilo que Paulo viveu, as igrejas que ele plantou, Paulo era para ter sido enterrado junto com os reis mencionados, que Davi fala, que os profetas falam, era para ter sido enterrado com os reis, com as pessoas majestosas, porque o que Paulo fez foi um dos apóstolos que escreveram mais cartas, foram os que edificaram a igreja. E qual foi o fim da história de Paulo? Morreu decapitado. E às vezes nós queremos um fim tão glorioso para a nossa vida, mas às vezes Deus te chamou só para estabelecer o propósito dele e fazer a vontade dele. Nós queremos um fim glorioso, nós queremos um fim de rei, nós queremos ser enterrados com os reis, nós queremos ser lembrados, mas às vezes Deus te chamou só para ser decapitado, para que para a glória dele seja exaltada. A misericórdia, pastora. O fim é Cristo. Isso é poderoso demais, e às vezes nós queremos que o caminho seja perfeito. Talvez o seu caminho, talvez o ano seja de um ano melhor. Mas aí Deus piora muito o seu ano, que era para ser um ano melhor. Aí você pensa assim, não é possível, então eu fiz algo de errado. Sabe, eu gosto muito da história de José, nós sabemos muito do final da história de José, mas José não sabia o final da história dele. E foi só caos e destruição a história de José. Foi jogado num buraco, viveu longe dos pais, foi vendido como escravo, se esquecido na prisão, acusado de só desgraça, 13 anos de desgraça. Claro que com muito favor e Deus guardando em tudo, mas não era aquilo que José queria. Aí do nada Deus vira a chave na vida de José e de escravo, de prisão, foi virar o segundo ministro. Sabe, talvez o ano é de renovo e você pensa assim, poxa, mas nada está bom ainda na minha vida, só aconteceu caos desde o começo do ano, nada. Espera, persevere. O propósito de Deus para você é que sempre o nome dele seja exaltado. De alguma forma o nome dele vai ser exaltado através da sua vida. E o nome de Deus é grande demais. Para o nome de Deus ser exaltado através da sua vida, saiba que é algo muito grande que ele vai fazer. Então persevere. Espere só mais um pouco que algo bom vai acontecer. Sabe? Aí você talvez me pergunte, qual que é a direção certa então que eu tenho que correr?
Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, nos mostra uma visão clara da direção que nós devemos tomar. Amém, irmãos? Vocês estão aí comigo? Amém? É tão diferente a gente estar pregando para multidões, sem ver o rosto. Hebreus 12, versículo 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Você sabe, aqui o autor de Hebreus, ele nos declara a direção a qual nós devemos seguir. Sabe, não tomar uma direção errada para a nossa vida, mas sim a direção correta para que devemos seguir. Primeiro, como que eu devo seguir corretamente? Primeiro, desembaraçando todo o peso do pecado. Sabe, eu preciso primeiramente desembaraçar todo o peso e me desembaraçar do pecado. Sabe, muitos não conseguem acelerar porque não conseguem viver um renovo, porque estão presos, acorrentados a uma fé que trouxe peso. Eu não vou nem falar do pecado, mas sim de uma fé que trouxe peso, uma fé que é baseada naquilo que você precisa fazer. Então, constantemente você vive em reprovação, você vive constantemente tentando encontrar algo de errado em você, porque algo de errado está acontecendo. Então, isso gera um peso. E você não consegue ver a sua célula, por mais que passe por um momento muito difícil, você acha que é por causa que você fez alguma coisa de errado, e você fica buscando constantemente, então eu vou orar muito. Não que isso seja errado, você precisa orar. Então eu vou jejuar muito, também não é que seja errado, mas então você fica buscando uma fé que te traz um peso, então eu preciso orar muito, eu preciso jejuar muito, e você acaba esquecendo da obra de Cristo, e fica colocando muito da sua mão, muito da sua força. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa clamar, você precisa gemer, você precisa se ajoelhar, fazer seus devocionais, você precisa de tudo isso para que isso gere intimidade em você. Mas quando você traz isso como uma forma de barganha, isso traz um peso. E não tem nada da glória de Deus aí, senão só a sua glória, só a nossa glória, quando tentamos fazer coisas para barganhar com Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é nos desembaraçar de todo o peso de uma fé errada que nós trouxemos para nós. Sabe, essa fé errada traz consigo angústia, acusação, distanciamento de Deus. Tudo por causa do pecado e da falta de revelação. Sabe, que vai nos distanciando cada vez mais de Deus. Sabe, os filhos, quando se sentem perdoados, eles são renovados a cada dia. São acelerados no Senhor. Amém. Filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Se de alguma forma ainda você está escravizado no pecado, você precisa do sangue de Jesus te cobrindo. Você precisa da realidade de que você é justificado, da revelação de que você é amado, de que você já foi perdoado. Sabe, Jesus não vai voltar de novo para morrer por você. Ele já morreu, já foi consumado. Ele já levou sobre si os seus pecados, ele já te perdoou, ele já resolveu a questão do pecado na sua vida. Se você foi batizado, aceitou ele, a prática do pecado já não cabe mais em você. Você como filho não pode mais viver, essa roupa do pecado já não cabe mais em você. Sobre você é a roupa da justiça de Cristo. Amém. Filhos não vivem na prática do pecado. Se você pecou, volte-se para o Senhor.
entre debaixo da cachoeira, que é o sangue de Jesus, que te limpa e purifica de todo mal, e continue andando de novo debaixo da graça e do favor de Deus. Amém? Primeira coisa para que a gente possa viver debaixo de uma direção correta e acelerar a todo vapor, sem medo de errar, é ser desembaraçado do peso de uma fé errada e do pecado. Amém? Sabe, em outro aspecto também é correndo com perseverança. Sabe, querido, algo interessante, quando você está de carro, você não precisa perseverar com o motor quando você está numa descida, é ou não é, pastora? Você só vai controlando. Muitas pessoas até desligam o motor para economizar gasolina. É ou não é, Luciano? Desce só na banguela. Só na banguela. Para economizar gasolina. Mas quando é que você precisa de perseverança e força total? Na subida. Na subida, entenda, quando você está descendo, despencando, no pecado, descendo, desmoronando, você não precisa de perseverança, é só descer, é só deixar ir, se jogar. Mas para você avançar, para você correr numa direção correta, você precisa de perseverança, força total, e não pode parar. Se você parar Se você para no meio de uma subida, desliga o motor do carro, tem todo um procedimento para que você não volte e despenque. É ou não é? Você tem que puxar o freio de mão, você tem que pisar no freio, você tem que engatar a marcha, tem que manter acelerando, e é um conjunto de coisas, sendo que se você só estivesse acelerando, você só segurava e ia. Devagarinho, não precisa de muita pressa, mas o segredo é sempre subir. Você não precisa, mas você precisa pisar no acelerador. A única forma de você subir é o acelerador. Mesmo que você esteja devagarinho. Mas você vai subindo. Vai subindo. Amém. Sabe, perseverança. Na corrida, querido, é claro que haverá obstáculos. Sempre haverá obstáculos. Subidas, fases mais difíceis, a qual nós vamos precisar sempre perseverar onde? Até o fim. Sabe, permanecer crendo e continuar avançando, acelerando sem parar, sabe, crendo todos os dias na renovação do Senhor sobre você, na constância de Cristo, sempre. Nunca tire o pé do acelerador, nunca tire o pé do acelerador. Mesmo que de alguma forma você enfrentou uma subida que fez você andar muito devagar, ou parece que você está forçando muito o motor, persevere. Quem guarda você é Cristo e não é você que está sendo consumido. O Senhor libera a unção que vai fazer com que você caminhe em nome de Jesus. Pastor, eu estou muito cansado, a obra está me consumindo. A obra de Deus não é para consumir você. Só pise no acelerador. Você não é o combustível é o Espírito Santo. Amém. E ele é um combustível inesgotável. Acelere a sua vida ao máximo, não tire o pé do acelerador. Amém. Continue. Terceiro, ande focado na carreira que nos foi proposta. Um outro exemplo muito claro dessa passagem de Hebreus capítulo 12, fala que nós devemos andar numa carreira que nos foi proposta. Sabe, qual que é a carreira? Qual que é o propósito que Deus trouxe para você? Amém? Sabe, o que rouba a nossa aceleração, o que rouba a nossa vida constante de renovo, o que vai roubar a nossa fé esse ano, sabe, é perder o foco do propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, no chamado para sermos vencedores, para reinarmos com Ele, para pregarmos o Evangelho do Reino, para curarmos, libertarmos os cativos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Sabe, perder o foco do propósito vai nos distanciar de tudo isso. Não podemos viver a nossa vida, querido, como um monitor cardíaco. Amém. De uma frequência cardíaca que constantemente está assim, tudo, lá em cima e lá embaixo. Lá em cima, quando você está lá em cima, você declara: eu vou avançar, eu vou vencer, vamos ganhar o mundo, vamos ganhar o mundo. Quando você está lá em cima, você quer vencer, você quer dar soco no diabo, você quer cuspir fogo, mas quando você está lá embaixo, essa igreja está
difícil demais, essa liderança está me consumindo, é muita cobrança, é muita coisa que está só me fadigando, estou cansado, não aguento mais, mas daqui a pouco você recebe uma palavra de ânimo e vai lá para cima de novo, não, eu estou errado, vamos lá e tal, daqui a pouco você desce de novo, não dá, acho que eu vou desistir, não, mas agora eu quero conquistar o mundo, mas daqui a pouco, não, agora eu quero comprar uma bicicleta. Sabe, querido, nós precisamos viver a nossa vida numa tremenda constância. Se nós não podemos perder o foco da carreira que nos foi proposta. Amém. Sabe, nós precisamos realmente seguir homens. São muitas das vezes os homens que vão nos promover. Nós precisamos dar honra aos homens. Mas nós não podemos esquecer o porquê que nós estamos aqui, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Amém. Você nunca pode esquecer disso. Porque às vezes você fica naquela cobrança exacerbada, esquece de Cristo, deixa de ser fiel a Deus porque alguém não ligou para você. Deixa de ceiar porque está magoado com alguém. Deixa de fazer parte da obra de Deus, deixa de crescer, deixa de avançar porque teve medo, porque alguém disse algo para você. Deixa de desfrutar. Sabe, isso é poderoso demais, querido. Não esqueça da carreira que te foi proposta, o porquê que o Senhor te chamou, o porquê que o Senhor te tirou da lama e te introduziu no reino. Nunca se esqueça da onde você veio de Deus, você nasceu nele, e para onde você vai. Amém, você é uma nova criatura. Amém, eu nasci da minha mãe. Sim, essa foi a velha criatura, mas a nova criatura nasceu de Deus. Você já não é mais filho da terra, você é filho de Deus, filho do céu. Amém? Sua natureza não é mais terrena, sua natureza agora é celestial. Você crê nisso? Amém? Você está comigo aí, dá um glória a Deus. Amém? Estamos quase acabando. Quarto, sabe, nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Se tem um ouro, querido, para nós, é que quanto mais rápido você anda, menos você olha para trás. Sabe, quanto mais rápido você anda, isso serve também para quando você está caminhando. Você está caminhando, você consegue olhar para trás. Mas se você está correndo e você ficar olhando para trás, você vai cair. Quanto mais rápido você está, esse é um ano de aceleração. Quanto mais rápido você anda, quanto mais rápido o Senhor te impulsiona, esse é um ano de renovo em todas as áreas da sua vida. Isso não dá para você olhar para trás. Se você quer viver algo acelerado na sua vida, um tempo de renovo, não dá para você olhar para trás. Tem que continuar constante. É aquilo que eu falei, quanto mais você anda mais rápido, mais você até dá aquela fechadinha de olho assim para você poder focar. Já assistiu um filme quando você precisa ler as legendas? E a pessoa fala muito rápido. Eu tenho uma raiva de filme coreano, porque os coreanos falam muito rápido. Eu gosto muito de filme coreano, e às vezes quando eles estão legendando, eles vão falando rapidinho, e a legenda vai falando, e às vezes você não consegue prestar atenção na letra, no filme, porque você tem que ler, e você fica ali focado, fecha até o olho para prestar atenção, e às vezes perde a cena, e volta para a cena, e volta de... Quando você precisa de muita atenção, você até diminui o campo de visão para que você possa focar no alvo. Não dá para você olhar para os lados. E algo importante isso aqui, querido, porque a loucura que muitos cometem é querer acelerar, é querer viver um renovo, querer ir numa direção e ficar olhando para os lados. Ficar olhando para um lado e ficar olhando para o outro. Isso vai dar ruim. Se você estiver acelerando em alta velocidade e olhar para o lado, você vai bater com a cara na parede. Sabe, você vai acabar batendo se você ficar olhando para o lado. Nós precisamos olhar para Cristo e acelerar na direção, sabe, do caminho que Deus tem para nós. Um exemplo muito claro disso é o marido quando ele precisa... Homem tem muito dessas coisas de andar na caixa do nada. O homem, ele fica muito querendo prestar atenção em algo, mas a mulher quer falar. Aí o homem, enquanto ele fica prestando atenção em algo, a mulher vai falando e ele faz assim, aham. E presta atenção, aham. É assim ou não é? Fala a verdade. Fala a verdade, você que é homem. Eu sei que você está rindo aí na sua casa. Se você que eu estou falando aí é verdade, fala aí, coloca no comentário aí, é verdade, pastor. Não me deixa sozinho. Sabe, querido, e às vezes, nós trazemos isso também, pastora, para a vida espiritual.
Sabe, a gente direciona a nossa vida, a gente governa a nossa vida e chega no dia de culto. A gente dá uma olhadinha para o lado, olha para Jesus. Aí quando sai do culto, a gente volta de novo a governar a nossa vida. Aí chega na célula, a gente dá uma olhadinha para o lado. Igual faz quando conversa com a esposa, que precisa de atenção. E governa de novo sua vida. Sabe, nós precisamos focar. A Bíblia fala que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Não dá para você chegar governando a sua vida e num dia de culto você só dá uma olhadinha para Jesus e dizer, Jesus, e continuar andando. Não dá para você direcionar toda a sua vida, fazer o que você quer da sua vida. Chega no dia que você precisa de uma palavra, você... Igual faz com a mulher. Graças a Deus nós somos homens tratados, não fazemos mais isso. É só um exemplo. Amém? Sei que não tem ninguém aqui que faz isso. Mas isso é uma loucura. Você querer andar numa direção e olhar para o lado. Não dá para você ficar só falando para Jesus. Você precisa olhar, focar firmemente nele e andar para o caminho que ele tem para você. Amém. Você crê nisso, querida? Sabe, nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Declara assim comigo, fala assim, eu preciso olhar e confiar em Jesus para viver um renovo todos os dias. Amém. Sabe, quinto, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Para que eu possa andar numa direção correta, eu preciso entender que Ele é o autor e o consumador. Quando você entende que a pessoa é o autor, Ele fez o quê? Foi Ele quem criou a fé. Então é firme certeza de você andar em algo que Ele criou, que não vai falhar. A fé nunca vai falhar, porque Ele é o autor da fé. Não foi Abraão que foi considerado o pai da fé, que inventou a fé. Não. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele inventou a fé, foi Ele que criou a fé e Ele que consumou tudo que precisava ser consumido, que precisava ser concluído. Amém. Sabe, a fé que hoje nós temos, foi Ele quem nos deu. Amém. Fala para quem está ao seu lado, fala assim, a fé que você tem, foi Ele quem te deu. Amém. Não tem nada a ver com a gente, nós só vivemos. O segredo espiritual é só nós vivermos em cima daquilo que Ele fez e consumou. Esse é o nosso segredo. Você não vive a fé que... Não, eu criei uma nova fé aqui, pastor, agora. Eu tenho uma nova fé diferente das demais. O que você pode ter é uma fé maior do que Ele te deu e você exercitou e sua fé cresceu, aumentou. Mas a fé dele, foi Ele quem criou, Ele é o autor e o consumador. Foi Ele que concluiu todas as coisas. Então não tem nada a ver com a gente. Nessa história, nós somos só aquele que vive. Nessa história, nós somos só o protagonista. E muitas das vezes nós somos o vilão. E Ele é o mocinho. Amém. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Depende de nós apenas viver por fé. Amém. Sabe, vivendo em paz, segundo, sabe, aquilo que Deus tem para nós. Creia que Deus, Ele cuida de você, Deus, Ele te guarda, Deus, Ele tem um caminho novo e vivo todos os dias para você. Creia, sabe, andar em fé nunca vai te decepcionar, nunca. Confie nisso. Talvez aparentemente apareça uma decepção. Aparentemente pareça uma decepção, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Os caminhos que Deus tem para você é perfeito. Parece caos, mas no meio do caos o Senhor está ali, no controle de tudo. Amém. Sexto, considerando o sofrimento de Cristo por nós. Amém. Sabe, você anda por um caminho correto quando você considera o sofrimento de Cristo por nós. Sabe, quando nós consideramos o quanto Cristo sofreu por nós em nos dar a vida, morrendo, a morte que era nossa. Sabe, que nós merecíamos pagar, sabe, isso é uma dádiva para nós. Sabe, nós recebemos para viver a vida que, sabe, era dele. Sabe,
era para nós a morte, mas Ele liberou sobre nós a fé. Era para nós morrermos, Ele morreu em nosso lugar e hoje nós vivemos a vida dEle em nós. Amém? Sabe, desfrutamos de toda a paz e acesso à graça que Ele nos garantiu. Isso é poderoso demais, para que eu possa correr numa direção correta também, não desmaiando em nossa alma. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque a alma, ela está num processo de transformação. Fala assim comigo, a alma está num processo de transformação. Alma é o quê? Mente, vontade e emoção. Por que o apóstolo Paulo fala sobre, ou o autor de Hebreus fala sobre desmaiando na fé? Você sabe que a sua fé ela é carregada pelo seu espírito. Quando você tem uma pessoa que está cambaleando, você coloca a mão sobre o ombro dela e você consegue ainda levar ela, a pessoa vai ali junto com você, você arrasta ela e leva. É praticamente isso, a sua alma está num processo de transformação, o seu espírito vai carregando a sua alma e transformando ela a cada dia. Mas quando a sua alma desmaia, você já carregou alguém desmaiado, pastora? Terrível. A pessoa não ajuda em nada, está totalmente entregue. Sabe, e às vezes na vida cristã, isso acontece muito, não é? O espírito está ali lutando para querer carregar aquela pessoa, mas a pessoa está ali, desmaiada, morta. Não está morta ainda, mas está como morta, está desmaiada. O espírito querendo conectar com Deus, o espírito querendo ter comunhão com Deus, o espírito querendo usufruir da graça, ouvindo de Deus, mas a alma está lá, estagnada, desmaiada. Sabe, nós precisamos entender, querido, que é o Espírito que carrega a nossa alma. Se a nossa alma desmaiar, já era. Sabe, ter uma alma desmaiada é perder o domínio sobre a sua mente. Amém? Sabe, ter uma alma desmaiada é ter todos os pensamentos tomados pela dúvida, pela incredulidade, condenação e amargura. Nós não podemos deixar com que a nossa alma desmaie, nós precisamos ter a nossa alma ali em constante transformação, sendo guiada pelo nosso espírito, amém? Também significa, querido, perder o controle sobre a sua vontade, ter a alma desmaiada, não fazendo o que se deve ser feito, e em vez de correr o rumo, sabe, a Jesus, você acaba correndo da presença dEle. Não podemos ter a nossa alma desmaiada. Sabe, nós precisamos viver um renovo de Deus plenamente em nossas vidas. Sabe, eu já estou concluindo, mas segura aí. Mais 5 minutos. Salmo capítulo 40, versículo 5 diz assim. São muitos. Salmo 40, versículo 5. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Você está preparado, querido? Sabe, são tantos os desígnios que o Senhor tem para nós, tem tantas bênçãos que não tem como nós contarmos. Vai ser tantas bênçãos esse ano sobre a sua vida que você vai perder a conta. Anote, faça tudo o que for possível, porque esse é um ano que o Senhor vai acelerar muitas coisas na sua vida. Esse é um ano que o Senhor vai renovar todas as áreas da sua vida. Creia, nada vai ficar para trás. A aceleração vai fazer com que você olhe para frente, que você renove todas as áreas da sua vida. Sabe, o estilo de vida dos renovados pelo Senhor é fantástico. Não queira ficar de fora disso. Sabe, isso é para todos os filhos de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aquilo que Deus tem para os filhos são para todos. Amém? Sabe, todas as promessas que Deus fez para você são para que elas se cumpram. Deus não fez promessa para nos iludir. Amém? Deus fez todas as promessas que fez para que tudo isso seja cumprido na sua vida. Sabe, quais são as promessas que Deus tem para você? Todas elas vão se cumprir. Amém? Você crê nisso? Sabe, dependa totalmente e apenas creia nisso, sabe, tomando posse de
todas essas promessas de Deus para você, sabe? E quais são essas promessas de Deus para você hoje? Sabe, as promessas que Deus tem para você é uma vida cheia de maravilhas, uma vida cheia de bênção, uma vida repleta, cercada do favor e da graça dele sobre você, sabe? Uma vida cheia da convicção do propósito dele para você, uma vida cheia de propósito, sabe? Deus tem um propósito para você, o propósito se cumpriu, não quer dizer que isso acabou, não, Deus vai te colocar em algo novo. O propósito de Deus era que você fosse um líder de célula, então você é líder de célula a minha vida inteira. Deus faz com que você multiplique, com que você cresça, com que você avance, a sua liderança aumenta, Deus vai te colocar em novos níveis, em novos desafios. O propósito de Deus para você era só você começar um empreendimento, mas o seu empreendimento cresceu. Deus vai fazer você ser uma empresa multiconhecida, multimilionária. E Deus, tá bom, eu fui reconhecido agora, sou uma empresa multimilionária. Deus vai fazer com que você abra filiais. É assim, o propósito de Deus é sempre maior. Sabe, Deus tem para você uma vida cheia de convicção do propósito dEle. Creia nisso em nome de Jesus, uma vida cheia da certeza de que Deus é Deus para você. Sabe, muitas pessoas ainda até hoje têm muitas dúvidas se ainda Deus existe, se realmente Ele foi feito do macaco, se foi feito do pó da terra. Sabe, Deus tem para você uma vida cheia da certeza de que Deus é Deus para fazer tudo na sua vida. Você não precisa de um intermediário, Ele é o que pode fazer todas as coisas na sua vida. Amém. Sabe, as promessas de Deus para nós também é uma vida cheia dos testemunhos para contar. Amém. Você não precisa ser aquele que vive contando do que Deus fez na vida dos outros. Deus quer ser aquele que vai fazer com que você conte aquilo que aconteceu na sua vida. Amém. Você crê nisso? Sabe, para concluir, eu passei muito da hora, não, né? Eu estou no horário, né? Então tá bom. Ainda bem que está todo mundo em casa, não precisa chegar. Concluindo, querido, sabe? Há apenas uma coisa que depende de você hoje para fazer, para que você possa desfrutar de tudo isso. Fala assim comigo: crer, acreditar de todo o coração. Amém? E um outro aspecto também interessante, rendendo-se a Ele. Amém? Sabe, um aspecto muito interessante, quando um policial chega para um bandido, não dizendo que você é um bandido, mas a primeira coisa que o policial diz é: se renda. E o que o bandido tem que fazer? Levantar a mão e ficar numa posição onde ele possa ser vistoriado, para que ele possa ser examinado, para que possa ser visto se há algo de errado com ele, se não tiver nada de errado com ele, ele vai mandado embora e nada acontece. Você já foi rendido por um policial, onde o policial teve que vistoriar você? E ele não encontrou nada com você, então você seguiu a sua vida. Sabe, quando você se rende, você não se rende assim. Quando você se rende, você não se rende com a cara fechada, você se rende para que seja totalmente examinado. Sabe, renda-se ao Senhor, sem nenhuma reserva. Creia de todo o seu coração, confie nele, e você vai viver um ano de renovo. Um ano de todas as áreas da sua vida acelerada. E quando eu falo de aceleração, é que não vai dar tempo de você olhar para trás. O seu alvo vai ser só olhar para frente. Pastor, eu não consigo olhar para frente. Ande com pessoas que estão debaixo do renovo e acelerando a vida ao máximo. Que quando você pegar carona com elas, você também vai aprender a andar correndo. Amém. E quando eu falo de aceleração, não quer dizer que você vai ficar correndo igual um doido para lá e para cá, fazendo as coisas muito rápido, não. O Senhor tem para você uma aceleração onde Ele vai acelerar você. Você vai entrar no time de Deus, que é acelerado. Amém? Você crê nisso, querido? Ele colocou você nessa igreja, e se Ele colocou você conosco, então é porque você faz parte disso. Amém? Todos nós, fala assim comigo, todos nós vamos viver um renovo juntos, amém? Sabe, uma vida poderosa está diante de nós, querido, você crê nisso? E não vamos abrir mão de nada daquilo que Deus tem para nós, nós queremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Você crê nisso? Amém? Se você crê nisso, diga aí onde você está: Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim.
Aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que você possa viver um renovo todos os dias na sua vida, uma aceleração em todas as áreas, olhando para frente, deixando o olho bem pequenininho para focar num só alvo, Jesus. Amém? Não faça da sua vida uma vida onde você seja governado e dê uma olhadinha para Jesus, não. Olhe fixamente para Jesus, não perca o foco de nada e viva o melhor que Ele tem para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, oh glória. Vamos focar nele, amém? Vamos finalizar então cantando essa canção. Meus olhos estão em ti. Amém, queridos? Que você possa realmente experimentar e vivenciar essa palavra poderosa que o Senhor trouxe para alimentar o nosso espírito nessa noite. Amém? Seja encorajado pelo Espírito. Seja encorajado. Sabe, nós não somos um povo incrédulo, porque o Espírito do Senhor tem nos encorajado, tem nos despertado para crer nas suas promessas, crer na sua palavra. Esse é um ano de renovo. Nós vamos viver tudo o que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas.